Seja bem-vindo à segunda parte do nosso podcast Geração Raiz, continuando a entrevista maravilhosa com Jamil Albuquerque. E aí, Cleito, o que você me fala disso? É isso aí, essa entrevista está sensacional. Já tivemos a parte 1. Se você ainda não assistiu a parte 1, volta aí no nosso canal, assiste ela e depois volta para cá. Se você já assistiu, bem-vindo ao podcast Geração Raiz com o Jamil Albuquerque. Eu quero aproveitar esse gancho aí da liderança do Jamil. Jamil, todo líder um dia já foi liderado, né? Essa é boa, hein? Né? Essa é boa. Tudo já foi liderado. Quem foram os seus líderes ali e quem são os seus líderes ainda hoje? Quem você segue ainda hoje como exemplo ali de liderança? Nenhum líder é líder se não soube liderar. Toda pessoa que sabe mandar, sabe obedecer. Quem não sabe obedecer, não sabe mandar. Se alguém chega e diz, eu não gosto de mandar, não se ilude. Não gosta de obedecer também. Quem gosta de mandar, comandar, quem é que manda aqui? Você. Então é para você que eu vou prestar continência. Essa é a regra básica. Você vai ser mestre, tem que ser aluno um dia. Não tem jeito. Você vai ser professor, tem que ser aluno. Você vai ser mestre, tem que ser aprendiz. Então, todo esse caminho precisa ser feito. Eu tenho uma assembleia de vozes escritas. Se eu pegar aqui, mostro, inclusive, a minha assembleia, as 12 pessoas que fazem parte da minha assembleia de vozes. São aquelas pessoas que eu ouço quando necessário, são aquelas pessoas que são meus conselheiros, porque a pior coisa que existe para o ser humano é quando ele não tem que prestar conta para ninguém. É o pior momento que existe para a pessoa. Porque gera acomodação? Gera acomodação e perigo, porque você pode fazer qualquer coisa. O ego, né? Por que as empresas, por que o mercado respeita empresas que têm o conselho? Porque ele sabe que o dono não vai levantar de manhã e fazer qualquer coisa. Porque até gente grande faz... Um dia teve um erro de um grande líder brasileiro e eu liguei para um amigo lá em Brasília, eu falei, mas parece tão mirim esse erro que eu estou vendo aí. Aí ele me respondeu, Jamil, os grandes também erram. Só que o grande, quando erra, o pequeno erro ganha grande dimensão. Entendi. E aí o impacto é muito grande. Tem muita audiência. Então, se você tem um conselho, você divide decisões. Então, nesse meu conselho, nessas 12 pessoas, eu fui fazendo divisões, né? 30% de pessoas que já morreram. 30% de pessoas que são pessoas que assim, é difícil o acesso para você ter. E o restante, os outros 40% de pessoas que eu possa ter como interlocutor. Passar a mão no telefone, ligar, conversar, porque você tem que ter essas pessoas. Entre essas pessoas, uma delas é o Don Green, que é o presidente da nossa fundação, que é um homem extraordinário, é o penúltimo, porque tem só 2 seres humanos que estão vivos, que foram alunos de Napoleão Hill. Ele foi um deles. Então, está com 87 anos. Então, tem que ter essas pessoas. O bispo Robson Rodovalho é meu mentor, falamos há 2 semanas atrás, falamos longamente. Então, eu vou tomar grandes decisões, eu busco opiniões de algumas pessoas grandes e depois de outras pessoas chaves. Eu percebi ali que você falou 12 pessoas, né? 12 tem alguma simbologia nisso? Como que... Tudo. Qual que é? Tudo. 12 não é por acaso que são 12 meses, não é por acaso que são 12 apóstolos, não é por acaso que são 12 territórios, não é por acaso que são 12 tribos, que são 12 constelações no céu, que são
12 períodos de horas por dia. por dia, Da parte da manhã, da parte da tarde. São 12 candelabros no templo, porque 12 quer dizer a mente que governa com sabedoria. Então, é a mente que nos comanda. É importante a gente ter essa simbologia, porque o universo, o planeta, ele é cheio de símbolos. E essa riqueza de simbologia nos ajuda a viver. A gente não se perde. Como é que os nossos irmãos do passado navegavam? Pelas estrelas. Então, isso tudo tem influência determinante na nossa vida. Por isso que é bom ter estrela no céu, né? Por isso Eu sempre falo, estrela é bom ter no céu. Na Terra, a gente é tudo normal. Né? Pessoas normais. Jamil, e assim, na sua visão, qual o melhor líder? O homem ou a mulher? Eita, lá. Poxa. Quero ver James você tá agora, cheio das hein? perguntas capciosas Não, hoje. O homem tá nervoso hoje. Veio. Quero ver na visão do Jamil ele me responder qual o melhor líder? O homem ou a mulher? Boa essa tua pergunta. Inclusive, me dá a oportunidade de falar sobre a chegada das mulheres no mundo dos negócios. As mulheres, nos séculos anteriores, elas ficavam restritas ao lar. Depois, com a Revolução Feminina, vem um conceito de que as mulheres deveriam ocupar também o seu espaço. E começou, a partir da década de 70, a presença feminina no mundo dos negócios. Hoje, as mulheres já ocupam um percentual substancial nos grandes cargos das grandes empresas. São mais de 20% das 500 maiores empresas já são ocupados, os maiores cargos, pelas mulheres. Então, já está consolidada a presença feminina no mundo dos negócios. No judiciário, também, nós assistimos à chegada das mulheres e acrescentar um outro modelo de justiça. As mulheres trouxeram para dentro das empresas uma sensibilidade, uma leveza e um humanismo que não existia anteriormente, porque eram ambientes muito duros, muito rígidos. E isso acabou trazendo um jeito mais maternal de ser. Então, com base nesta sensibilidade, as mulheres são líderes mais humanas. Agora, os homens, eles exercem os cargos com mais rigidez. Naquelas pescas de alto mar lá, de alto risco, não tem nenhuma mulher. Nas principais profissões de mais rigidez, não existe as mulheres, porque tem um foco muito desafiante de sobrevivência. Então, nas profissões mais duras, mais ásperas, os homens exercem uma função mais consolidada. De forma que aquela máxima, tem uma máxima que é uma piada, né? A forma de xiste, que diz que uma vez numa discussão entre o Leonel Brizola e o Tancredo, né? O Tancredo, né, falava muito suave, muito tranquilo, mineiro, né? E o Brizola era muito estúpido, muito grosseiro. Diz que uma hora ele falou assim: doutor Tancredo, fala mais forte, fala que nem macho. O Rio Grande do Sul é tudo macho. Aí o Tancredo falou, doutor Leonel, lá em Minas, metade é macho, metade é fêmea, e a gente se dá bem. Mineiro é maravilhoso, né? Não tem igual, né? Então, assim, pegando essa da máxima tancredista, o ideal é saber escalar o time. Entendi. Tem situações em que o homem joga muito melhor. E tem situações que a mulher joga muito bem. E você sabe que nós estamos com duas mulheres aqui de personalidade forte no estúdio, né? Isso é muito bom, Quero até agradecer a elas, a minha filha Letícia, né? Também da terceira geração da família Estradeiro. E também a Amanda, a nossa social media, uma das idealizadoras do nosso projeto.
Que não é bom. dos homens se não fosse as mulheres, né? E elas estão fazendo um papel sensacional aqui no nosso podcast. E lá na Estradeira e na Giaro, nós temos mulheres maravilhosas, desde a minha mãe, Sim. né? Como todas que trabalham lá, minha irmã, minha esposa, pessoas que são as maiorias das nossas colaboradoras, a gente sempre investe em mulheres porque vale muito a pena. Parabéns. Assim, o olhar... Só pode te cortar, para ser franco, chegam primeiro, ficam até mais tarde, compromissadas. É uma situação muito diferenciada na nossa visão hoje, Jamil. As mulheres, assim, quando fala o exercício da liderança, a história humana vem marcado pela presença masculina, patriarcal, muito forte, né? Porque realmente requereu um exercício muito grande. Mas não é por acaso, como nada é por acaso, que tem que ter a mulher. A mulher tem a chave e o cofre da vida. Ninguém vem ao mundo sem a sua generosa participação. Então, qualquer olhar diferente para isso é uma inexperiência da liderança. Jamil, no contexto de bons líderes, com essa escassez de mão de obra para formar líderes e formar até o próprio time, a própria equipe, quando você lida com pessoas um pouco mais enérgicas, mais difíceis, é possível reprogramar essas pessoas? Interessante. Porque lidar com pessoas difíceis é a mais alta habilidade das relações humanas. Não é uma tarefa para mirins, não é uma tarefa para neófito, para aprendiz, não é uma tarefa para estagiário, é uma tarefa para gente madura, que sabe ter uma conversa difícil e depois da conversa difícil saber sair do lado de lá com resultados. Porque você vai lidar com a pessoa numa hora que ela tem um temperamento que pode ser desproporcional, ela tem um comportamento que normalmente, se é difícil, é porque é prejudicial. Agora, é possível fazer uma reprogramação disso? Nós temos, inclusive, investimos os módulos do nosso treinamento, o treinamento Mastermind, 2 módulos todos de como lidar com pessoas difíceis, que é possível, sim, fazer reprogramações para que a pessoa possa corrigir comportamentos. Mas como é que se corrige? Você tem que dar para a pessoa ferramentas comportamentais, porque você só consegue mudar alguma coisa se você colocar outra no lugar. Por exemplo, por que o AA já reabilitou mais de 80 milhões de seres humanos na Terra? Porque a pessoa para de ir para o boteco e vai para a reunião do AA, ele coloca algo no lugar. Por que a igreja recupera tanto pessoas do alcoolismo e a drogadição? A pessoa para de ir para a drogadição e vai para a igreja. Ela cria outro círculo de convivência. Então, sempre que quiser mudar algo, tem que colocar outro no lugar. A pessoa que tem a mentalidade de escassez é um comportamento difícil? É um comportamento difícil, porque ele construiu isso com base lá na raiz, aquilo que nós falamos, do merecimento. Uhum. Em algum momento da sua história aconteceu alguma coisa em que ele contou uma história para ele mesmo de que aquilo ele não merecia aquilo tudo. Aí ele tem medo da grandeza, ele tem medo da prosperidade, ele tem medo de não sustentar a prosperidade. Porque eu não vou comprar um carro porque eu não vou conseguir sustentar. Não vou fazer isso porque eu não vou conseguir sustentar. Ele mesmo se sabota. Aquele jogador, o Adriano, lembra? O Imperador. Né? Ele disse uma vez, uma situação em que estive muito próximo, ele disse, eu ganhava dinheiro para fazer o que eu mais gostava e via aqueles meus amigos tudo lá da infância, tudo lá na droga, na bebedeira, sentia uma culpa e ele queria ir lá para o meio deles e dizer, eu sou igual a vocês, inconscientemente. Ele se boicotava, só que ele chegava lá, ele usava droga, usava bebida, aí os caras estavam lá com arma, ele pegava aquilo na mão, alguém tirava uma foto, aquilo acabou com ele. Né? Um homem que era para ser maior que o Messi, era para ser maior que o Cristiano Ronaldo, né? Tornou-se um nada. Por quê? Porque boicotou a si mesmo, o medo da grandeza, de sustentar a grandeza.
a crença oculta de limitação, ela sempre vem. E se eu atingir o que eu estou sonhando, como é que vai ser? Qual é o antídoto? O que a pessoa vai... Como é que vai ser? O antídoto é... Eu mereço. Você repetir, né? Eu mereço. Ter aquela repetição. Muito bom. Tá gostando, Cleito? Vixe, uma aula dessa, a gente vai aqui até Ainda bem à noite. tem uma boa água aqui. Muito Tem que ter. obrigado. O importante é sempre servir, né, pai? É isso aí. Meu avô, ele veio do ramo de restaurante, né, pai? Ele sempre conta essa história para mim com muita satisfação. O quão bem ele sabia servir as pessoas. E o quanto isso a gente trouxe hoje para o nosso dia a dia da Estradeira e da Giara. Em servir bem o cliente, um fornecedor, um amigo, até mesmo um inimigo também. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente, né, pai? A gente fala que os desafios e as porradas são grandes. A gente reza pro inimigo, muitas vezes, para dar sabedoria para eles. Porque todo mundo precisa, né? É igual você falou de muitos exemplos que você contou aqui, que da erva daninha, né? Vai fortalecer, vai fazer você sair um pouco daquela região que está parada, né? A mesmice do dia a dia. Então isso ajuda muito também. O ato de servir é muito nobre. O ato de saber servir. Era o cargo de Jesus no templo. Ele era diácono. Jesus era diácono. Ele fala, na casa de meu pai, eu sou o servo, eu sou o servidor, sou o diácono. Esse era o cargo de Jesus no templo. Muito bonito. Muito servir. bom. Ô, Jamil, e Jesus era... Eu já vi algumas vezes você falar, Jesus era o grande mastermind. Né? Um homem que... Mastermind maior. Maior ali. Agora, trazendo aqui para a empresa como marca, né? Para se tornar um mastermind, o que a pessoa precisa fazer? Quais são as habilidades que ela precisa desenvolver? Primeiro, a busca pelo conhecimento. Todas as empresas que eu vi crescerem, ficarem grandes, sempre tiveram um braço na educação. Sempre tiveram um braço na educação. Nós temos o caso de aquela empresa lá em Santa Catarina. Quando nós chegamos em 96 na empresa, eles tinham um supermercado de 400 metros quadrados. Hoje estão com 108 supermercados, maior faturamento do estado de Santa Catarina, e são o 11º faturamento no país, no ramo de supermercados. Faturaram 9 bilhões de reais o ano passado. Então, eles, o tempo, investimento, sempre os sócios, sempre, que são irmãos, 5 irmãos, sempre investindo em conhecimento, sempre se desenvolvendo. É o longo caminho da autoeducação ao longo da vida, que os americanos falam. Ver isso, a empresa familiar, né? Que não se arrijou para vender para outras multinacionais da vida e está lá batalhando, crescendo, dando emprego, né? Isso é muito bonito. Então, para um líder ser grande, ele precisa se preparando para a grandeza. Ele tem que ir se preparando, né? E trabalhando a autoeducação, o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? A capacidade de se auto-observar. Parar, fazer uma autoanálise, né? Entender a si mesmo, entender os seus medos, entender os seus vícios, potencializar suas virtudes. Isso requer uma habilidade muito grande de autoeducação. E o autoconhecimento, como você bem disse, é muito importante, mas e quando você tem que lidar com uma situação difícil, com um liderado que se vê preparado para ser um líder, mas que você, como líder, avalia ele como não preparado para essa posição? Como é lidar com uma situação de um feedback negativo nesse caso? Quando a pessoa tem uma percepção de que é maior do que ele mesmo. Isso é muito comum, senso de importância, né? A pessoa tem um senso de que ele é muito grande. E aí ele bate na vaidade, né? Como dizer a ele de forma estruturada, dar um feedback estruturado para ele, para dizer, olha, ninguém nasce pronto, você pode tornar-se pronto. Agora, sempre que você coloca alguém
que não está maduro num cargo maior, o cargo não o suporta. Então, nesse caso, é dar um feedback estruturado, ver o que ele tem de bom, o que ele precisa melhorar e como você pode apoiá-lo para chegar lá. Então é de grande responsabilidade mais do líder. Mais do líder. O líder precisa ter uma preparação para poder dar esse feedback. Não é à toa que a gente treina... O James, você fez o Mastermind Lean, você fez o Vendas, você fez o Pleno também, fez o Enneagrama, teve com a gente, se preparando. Porque é importante que vá se preparando cada vez mais para poder ir entendendo. O Mastermind, o Mastermind Lean, ele faz assim na tua cabeça. Você, opa, pera, eu posso crescer, eu posso ir mais longe, eu posso ficar maior, te dá essa percepção. Depois, precisa ir acrescentando algumas coisas, como ler padrões, ler personalidades, entender o padrão que a pessoa funciona, por que a pessoa é assim, por que eu sou do jeito que eu sou, por que a outra pessoa é do jeito que ela é, como é que faz isso? O Enneagrama é fantástico. É fantástico, porque ele ensina a gente a perfilar a si mesmo e perfilar os outros, né? Uhum. E essa capacidade de perfilar os outros para gerenciamento de crises é fenomenal. E isso serve também para criar sucessores dentro de uma empresa também, por exemplo? Quando você vai criar sucessores, você precisa ter leitura de quem está no teu entorno. Existe quando uma família tem filhos, existem uns que são herdeiros. Vão ser herdeiros. Não adianta querer trazer porque ele é herdeiro. E assim, eu tive recentemente fazendo um trabalho numa família muito rica, no centro-oeste brasileiro, mas muito rica, assim, daquelas famílias assim que a casa tem um hangar na casa para encostar o avião. Essa é a noção do que é ser muito rico mesmo, né? E o que nós temos um trabalho lá com a terceira geração? Você tem que saber ser rico também, né? Uhum. Tem que saber ser filho de rico. Tem que saber ser rico e saber ser filho de rico. Porque ser filho de rico também sofre bullying, também tem desafio, também tem, né? Então, tem que saber ser herdeiro e tem que saber ser sucessor. Então, para preparar isso, você tem que, primeiro, o patriarca, né? Tem que saber trazer os filhos mais perto do negócio, fazer os filhos gostarem do negócio, para ir se interessando para isso e vendo os potenciais. Por exemplo, você citou o teu avô aqui. Isso é formar sucessores, né? Conselhos profundos, de valores profundos. Isso são coisas que ajudam a formar o sucessor. Então, um sucessor, ele é formado ao longo do tempo. Não se forma por nomeação. A gente assistiu aí o caso do reino de 1000 anos, né, que é o reino da Inglaterra, né, que o rapaz lá se preparou 70 anos para ser rei. Quando chegou no reinado, ele tá tão confuso lá agora que está muito doente e a lenha está torando lá dentro do palácio, né? Uhum. Porque a atual mulher dele, que foi nomeada rainha consorte, aí tem problema com uma nora, que simpatiza com outro filho e com a outra nora, compromete um reino de mais de 1000 anos, que é o único reino da Terra que durou mais de 1000 anos. Sem ininterrupto, é o reino da Inglaterra, por causa de um sucessor que a vida toda ele era mais herdeiro que sucessor. Há quem diga que o segundo, é que verdadeiramente deveria assumir a coroa. Então, é saber preparar ao longo do tempo, ao longo da jornada, mas o mais importante é fazer gostar daquilo que o pai faz, a família faz. Uma família, uma família que lá em Santa Catarina, que eles faziam um trabalho muito grande com os filhos dos funcionários. Por quê? Porque é muito comum no passado o cara chegar em casa e falar mal da empresa. E aí o filho odiar a empresa. Aquele filho um dia pode ser prefeito. Aquele filho pode um dia ser governador do estado. Aquele filho pode ser um grande empresário. Então, eles viram isso
e começar a fazer um trabalho com as famílias, dos filhos, das esposas, para gostarem da empresa. Nossa, E interessante. pegando esse gancho, Jamil, Isso é visão de longo prazo, Com né? certeza. pegando esse gancho que você falou, do trabalho que é feito com as famílias, qual o maior erro que os pais cometem com os filhos a misturar, a trazer negócios para dentro da própria família, a trazer uma situação de o local de trabalho vinculado com o local de lazer? Essa mistura, qual o maior erro que existe e como fazer para sair fora dessa pegadinha? Trazer e fazer... O maior erro que eu vi cometer foi lá em Balneário Camboriú, a maior construtora que tinha na época, que o filho botava o pé e dizia assim, tirava o filho. Os filhos ficaram muito ricos e só faziam caca. Porque ele dizia, não, vem aqui, só vai incomodar. Esse foi o maior erro, não incluir os filhos. Agora, incluir a família, isso não é um erro, é uma coisa boa. A questão é o como. Que aí, no meio do como, tem alguns erros. E dos maiores erros é você tomar uma decisão na beira da piscina, tomando cerveja, num domingão, tomar uma decisão que vai repercutir na empresa. E isso já aconteceu. Estou citando isso porque eu tive um caso de administração de crise de uma empresa que lá diz, não, você vai ser o diretor comercial. Venho do dono da empresa, é o rei, né? O rei, a palavra do rei não volta. E aí, quando chegou na segunda, e aí? Como é que faz para voltar atrás? Nossa. E aí o filho já revoltado, o cara já se sentia nomeado, o efeito... Então, tomar decisões em casa, relativo à empresa, é o maior erro. Agora, trazer, conversar, fazer gostar, aí é maturidade do empresário. Entendi. Ele tem que se trabalhar internamente para lidar com isso. Né? E nesse lado empresário, Jamil, qual foi o seu maior desafio, passando por diversos mercados diferentes, vida acadêmica também? Quais foram os seus maiores desafios como empresário? Sempre tem dois desafios, o interno e o externo. Né? O interno é como você fazer nas horas da crise aquilo não explodir famílias, né? Porque na hora da crise aquilo tudo vira um caos, né? Você está porque uma crise é um caos, né? A questão é como é que eu vou fazer esse caos, organizar isso de forma que seja válido. E externamente é lidar com as crises, por exemplo, lidar você perguntou no meu caso da minha Sim. empresa, foi a surpresa da pandemia, né? Meu negócio era todo presencial, 100% presencial, e em 15 dias parou tudo. Isso é como você ter um carro a 120 e encontrar um muro de aço e concreto na frente. Então, você pensava que ia durar mais 15 dias aquilo, durou, daqui a pouco ficou um mês, daqui a pouco ficou 2 meses, e daqui a pouco ficou um ano inteiro, né? Então, aquela foi o momento de maior desafio que eu tive que enfrentar de crise. Mas e quais estratégias você usou para superar essa crise no meio de uma pandemia, todo mundo não podendo se confraternizar para fazer os treinamentos? Qual foi a sua mentalidade na hora e qual a sua estratégia de ação? E algumas ações, primeira coisa que você tem que fazer em situações como essa, sempre que uma crise for contingencial. O que é uma crise contingencial? Crise contingencial é aquela, Vinícius, que você não tem nenhuma ingerência. É uma tempestade, é uma seca, é um terremoto, é uma cheia, é uma pandemia. Isso chama-se crise contingencial. Você não tem nenhuma ingerência. Quando você está numa crise contingencial de grande magnitude, como foi o caso, né? A primeira coisa que você tem que fazer é manter-se vivo. Segundo, você tem que sobreviver ao impacto. Depois você tem que se manter vivo. E depois você tem que construir a tua reconstrução. Você tem que fazer um projeto de reconstrução. Porque para o líder nunca é o fim. Nunca é o fim, nunca é o fim. Então, diante daquilo, a gente começou a se reunir, conversar,
todos os dias. Aí vem o Zoom, né? Foi quando o Zoom acelerou, chegou, a gente começou... Ficou conhecido, né? Ficou por todo conhecido nessa plataforma. E aí, quais os caminhos? É você não fugir, você tem que ir para Enfrentar de enfrentar frente o problema. o problema. A melhor maneira de solucionar qualquer problema é enfrentar de frente o problema. Essa é a melhor maneira. Ô, Jamil, Dominar no peito, né, Jamil? Igual você falou pra gente. O furacão, quando ele vem, se você conseguir olhar bem no olho do furacão e ir, você sabe que você consegue atravessar o furacão sem ser engolido por ele, né? Tanto que aquelas filmagens que eles têm de dentro do furacão, eles filmam, eles entram dentro do furacão e filmam. Tem que ter coragem. Mas hein? você tem que ter muita coragem. Mas vai sem coragem também mesmo, né? Às vezes você tem que ir sem coragem, mas vamos lá, vamos enfrentar. É porque a coragem não é a ausência do medo. A coragem é a percepção de que existe algo maior a ser encontrado depois daquele medo que existe, né? Porque a palavra coragem, ela não é racional. Ela não é uma virtude racional. Ela é uma virtude do coração. Core, coração, agem, ação do coração. Então, todo ato de coragem é um ato de loucura e esperança. Você tem que ir. Agora, para fazer o enfrentamento, no primeiro momento, você precisa de coragem. Para sustentar, precisa de disciplina. e tem como gerar essa coragem para quem não tem? Haja ação. Haja como se tivesse coragem e a coragem vai aparecer. Maravilha. Haja Você é como- aquele cara que na hora de marcar o último gol no pênalti, pegar a bola e pular e falar, agora eu que vou bater. Eu agora que eu vou bater. Responsabilidade. tem que Chama ser a assim. responsabilidade. Legal. Você enfrenta como se... Haja como se fosse corajoso. O Napoleão Hill diz o seguinte, começa a tomar pequenas decisões. Você começa a tomar pequenas decisões, aí você começa a ver. Ótimo. Ô, Jamil, e falando em coragem, eu quero voltar um pouquinho lá no assunto de sucessores, né? Para o Mastermind, você já está preparando? Quem são esses sucessores e como você prepara esses sucessores? Na minha empresa, a coisa que ficou mais fácil fazer foi sucessão. Por que foi fácil, e a palavra fácil aparece aqui? Fácil é o caminho mais curto para o fundamental. Então, porque eu, desde o início, eu fui montando talentos junto comigo. Eu não trabalhei o nome Jamil, eu trabalhei a marca Mastermind. Então, nós somos uma reunião de muitos talentos, de muita gente talentosa no Mastermind no Brasil. Então, tem muitas pessoas que podem ir. E os meus filhos vieram naturalmente juntos. Então, eles têm demonstrado o grande amor e estão caminhando juntos. Sou testemunha disso. Então, o processo é familiar sempre. E empresas familiares, James, elas crescem até 70% a mais que as outras empresas que não são familiares. Olha o impacto que isso tem. Então, agora, qual que é o desafio? É lidar com os conflitos. Porque tem a emoção. E quando tem emoção, aí é um desafio maior, né? Porque você acaba assim, a emoção, ela mantém tudo, para o bem e para o mal. Sim. Tá? Para o bem, quando você domina a emoção, que você tem inteligência emocional, e isso hoje é cada vez mais requerido, as empresas estão aí claramente querendo pessoas que tenham inteligência emocional, ou seja, que saibam interligar o seu medo, que saibam interligar as suas angústias, que saibam interligar a sua alegria, a sua raiva, a sua tristeza com as situações. Então, isso tudo é emoção. A emoção é tudo para o bem e para o mal, porque se a pessoa não sabe lidar com isso, põe coisas grandes a cair. Tá? Uma crise, nenhuma instituição, vocês estão há 35 anos, é isso? Esse ano. Esse ano, 35 35 anos. Eu tenho certeza que teve muitas crises no meio do caminho. Muitas. Né? Tanto nas áreas pessoais quanto econômica. Nenhuma instituição ela caminha tanto tempo sem ter crises.
É ilusão pensar que não vai ter crises. Saber gerenciar crises, aí já é maturidade do condutor. Não é nada fácil, né, Jamil? E você compartilha de uma felicidade como a minha. Como que é um pai ver os filhos pelo mesmo caminho, pegando gosto, né? Você falou que você tem o seu filho e sua filha. Eu conheço o filho, a filha eu tive uma oportunidade de ver, mas nunca conversei com ela, mas acredito que tem todas as suas maneiras e talentos que você foi plantando aos poucos. Como você compartilha dessa Deve felicidade? deixar ele emocionado. Agora tem os netos já. Nossa. Agora tem os netos. Jesus amado. É muito bom. Já está criando, já. Os netos é a bênção, né? O Salomão dizia, as joias da coroa da existência são os netos, né? É muito, muito, muito bom. Então, como é que a gente vai saber, nós que temos filhos, né? Como é que nós vamos saber se demos certo na vida? É uma boa pergunta, né? Maravilhosa. Então, uma das maneiras de saber se nós demos certo na vida é se os nossos filhos derem certo. Que é um bom aferidor de resultados, né? É um bom aferidor. Então, o prazer de ver um filho caminhando o bom caminho, deixando um legado, isso traz uma sensação de satisfação extraordinária para uma existência, né, James? Então, nós que somos pais, vendo isso, você vendo o Vinícius, você vendo a tua filha, você vendo eles caminhando, trazendo. A Letícia, eu vejo como está aqui junto, organizando isso, o Vinícius interagindo. Isso dá um índice de satisfação muito grande frente à vida, né? Então, é uma preparação. Tudo na vida é uma preparação. Fantástico, é incrível. Olha lá, James, é isso mesmo. Eu, por mim, a prosa vai até amanhã de manhã. Vamos até amanhã. Amanhã tem mais um pouquinho de prosa ainda, mas a gente tem umas surpresas para os finais aí, que a gente gostaria muito de você, para nos prestigiar quanto a isso. Será um prazer. Toca o barco aí, será um Vinícius. prazer. Vai lá. Agora vamos dar uma alfinetada. O que o Jamil acha do mercado atual? Como que o Jamil enxerga o mercado atual e daqui os próximos 10 anos? Nós tivemos uma mudança de governo. Quando você muda governo, você muda a filosofia de gerenciamento. Nós vínhamos pautado pelo pensamento do nosso ministro da Fazenda, que era um homem que tinha uma visão literal, muito mais orientada para o mercado, era mais mercadológico. O atual ministro da Fazenda, ele tem uma visão muito mais estatizante, né? Então, o que isso promoveu? Quando você pensa que o Estado é que tem que gerir a economia, você começa a gastar bastante achando que isso vai gerar riquezas. Então, nós não estamos assistindo um bom momento para a economia, nesse momento. Agora, isso é muito pontual. É muito pontual. Por quê? Porque nós estamos agora falando no primeiro semestre, aliás, no primeiro trimestre, fechamos aí ontem, o primeiro trimestre do ano de 2025. Mas 2025 vai terminar em alta. Por quê? Porque o agro vai arrebentar. O agro vai ter uma mega colheita, mas uma mega colheita. Então, isso vai salvar esse governo que está aí. O que é um paradoxo, né? Porque ele é um governo que batia muito de frente com o agro, né? Então, mas vai salvar o agro. Então, nós teremos um segundo semestre com bastante abundância. Isso já é bom para o mercado, porque vai se retroalimentar. A gente tem vivido no Brasil 2 pilares muito interessantes. Primeiro, é esta pujança do agro, que é o único pilar que verdadeiramente nós somos competitivos no Brasil. É o pilar do agro. Nós hoje já conseguimos colocar comida na mesa de 1,5 bilhão de seres humanos. Até 2050, nós vamos triplicar isso, vamos colocar comida na mesa de 5 bilhões de seres humanos. Então, a pujança do agro é muito forte.
E nós temos um outro fenômeno pouco percebido no Brasil, que é o empreendedorismo evangélico. Que esse não está sendo percebido por vários olhares. Mas É uma visão fantástica. Eu gostaria assim, de certeza. vou até ligar aqui o Wi-Fi para poder captar essa mensagem. porque as igrejas evangélicas trouxeram o conceito de Max Weber para o Brasil, que é o conceito da prosperidade cristã. Porque o protestante americano, quando eles foram para lá, ser protestante tem uma premissa básica: se você não está bem de vida, é porque você está em pecado. Compreendemos a sutil diferença? Se tu não está bem, é porque tu está fazendo algum erro. Quando venho aqui para o Brasil, o catolicismo, se pregava que era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no céu. É outra mentalidade. É muito mais... Então, deixa eu sofrer aqui porque eu quero mesmo é o céu. Né? Deixa eu ficar pobre aqui porque o bom mesmo é o céu. Então, é um conceito diferente de leitura de vida. E isso demorou séculos para chegar aqui no Brasil. Mas, a partir da década de 80, começou silenciosamente. Então, as escolas, as igrejas transformaram-se em verdadeiras escolas de empreendedorismo. Esse empreendedorismo está fazendo o Brasil... As próprias igrejas evangélicas. São escolas de empreendedorismo. Uhum. Toda a pregação bíblica que eles fazem, assim, eu ouso dizer que mais de 60% das pregações bíblicas são focadas no empreendedorismo. Você vai dar certo na tua vida, você vai dar certo na tua empresa, você vai conseguir o que você quer, você vai determinar o que você quer. Isso está formando uma geração extraordinária de... Foi isso que mudou a visão completamente do crente da antiga da para o crente de hoje. Que nem crente é mais chamado. É evangélico. É evangélico. É evangélico. Né? Com todo respeito aos evangélicos, mas eu sou um admirador de muitos evangélicos que têm uma missão e têm um caráter... E tem uma visão de mercado fantástica. Fantástico. Então, esses dois pilares estão construindo, estão solidificando um novo Brasil. Então, aí você me pediu para 10 anos agora, né? Uhum. Então, a curto prazo nós estamos aí, porque a economia está andando que nem caranguejo, meio de lado, né? Agora que está começando a dar uma aquecida. É agora que está começando, mas demorou a dar uma... Né? Então, ela, nesse momento, está meio assim, mas o olhar aqui já, nem em longo prazo, porque 3, 6 meses não é longo prazo, né? Mas no longo prazo aí da década, nós vamos ter uma pujança muito grande para o Brasil. Agora, tem fatores para o Brasil muito maior. Daí já é os 50 anos, né? Que é aquilo que nós falamos lá quando estávamos em off sobre o plano chinês, né? Para 50 anos. Que no Brasil, cabe no Brasil, em torno, aqui nós estamos com 200 milhões de habitantes, mas nós somos 6 vezes maior que a Índia em território. 6 vezes maior que a Índia em território, nós somos. E temos 7 vezes menos gente. Então, cabe mais 900 milhões aqui dentro, de pessoas aqui dentro. E isso vai vir muita gente para cá. Vai vir, porque o planeta, populacionalmente, ele está desequilibrado. A Ásia lá está superpovoada aqui. Então, essa migração vai acontecer naturalmente. Vai acontecer naturalmente. Esse acontecer naturalmente, isso vai requerer o quê? Muito mais esforços nossos, muito mais abundância, muito mais prosperidade. Nós vamos ter que saber lidar com tudo isso. Saber lidar com a oportunidade que vai aparecer. É só não se assustar com o problema, né? Exatamente. Não se assustou com o problema, por isso que eu costumo dizer, gerenciar crises é a maior habilidade de um gestor. Ser um gestor de crises. Que a crise vai ter o tempo todo. Sempre. Todo dia é uma crise. A própria existência é uma crise. E a hora que a gente supera ela... É você saber tirar da crise a semente do sucesso. A semente do sucesso. Porque dentro do fracasso sempre tem a semente do sucesso. E, Jamil,
os fundamentos, você citou bastante aqui no decorrer desse bate-papo tão gostoso nosso. E queria saber agora dos fundamentos que levou o Jamil a ter uma experiência única que poucas pessoas vivenciaram. Como que foi o processo de operar internamente junto com a ONU? Nossa, essa é uma pergunta maravilhosa, hein? Ele até respirou um pouco, hein? Você imagina a resposta que vai vir aí agora. É porque depois tem um suspiro. Falou, nossa, que resposta, hein? Quando você me fez a pergunta ali em qual foi o maior líder que eu estive presente e qual foi... Na hora eu descrevi com o rei, mas o momento ápice da minha vida foi falar na ONU. Nossa. Eu falei na ONU para 78 países do mundo na minha frente. 78 países. O mundo tem 205 países. Nossa. 195 países são filiados à ONU. E os outros 10? São países que não são reconhecidos, como, por exemplo, a Palestina, que não é um país reconhecido. Não existe um território chamado Palestina, mas o mundo todo pensa que tem um país chamado Palestina. Então, não está lá, mas a ONU reconhece como um país. Tem o outro país basco, que é um país lá dentro da Espanha, que tem moeda própria, língua própria, tal, mas é da Espanha. Então, tem a Somália, que é o único país do planeta que não tem governo. Nossa. Por isso que lá, o único país onde existe a pirataria até hoje. Na Somália existe pirataria. Tem filmes aí, você já viu. Uma terra sem lei. São tribos que se organizam, aquilo é um país. Existe um território, mas não existe um modelo de governo, né? E se alguém que é poderoso mata um monte de gente, organiza tudo na violência, sempre aquilo. Então, são países que não fazem parte desta organização das Nações Unidas. Então, desses 195 países que estão lá, existe o que eles chamam de Conselho Permanente. O Conselho Permanente de Segurança, e aí são os 7 grandes, que o Brasil vive brigando para querer entrar, né? De vez em quando não tem isso, né? Apoiamos, mas queremos uma cadeira permanente na ONU, tal, do Conselho de Segurança. Aí depois eles criaram o G20, que é o grupo dos 20 países mais influentes do mundo, que aí o Brasil já entra nesse G20. Mas só que nós estamos falando aí que o G20 entra os 7. Então, já é só 13. Que criaram, né? Para poder ter mais alguém junto. Tá, só para, né, aquilo que a gente falava lá para inglês ver, né? Lembra dessa frase, né? É para inglês ver. Mas a caneta está na mão de pouco. Na mão de poucos. E aí nós estamos falando aí de 175, que é figurante, né? Figurante. Desses países, eu falei para 78 países desses menores. Muitos da América Central ali, que tem país que é uma ilha, né? Tem outros que são micro, Honduras, do tamanho do Sergipe, né? Então, o que eu falei? Falei dentro de um conselho, chama ECOSOC, que é um conselho que trata da área social da ONU. E o tema central foi emprego e trabalho digno. Porque não adianta você ter um emprego, mas o trabalho não ser digno, ser um trabalho similar à escravidão, né? Então, tem que ser um emprego e trabalho digno. E como é que eu fui parar lá? Como é que você vai parar? Porque lá é um local de estadistas, né? Eu fui para lá indicado. Quando eu dei aula na Universidade da Califórnia, eu dei aula sobre a liderança sul-americana. Cá vai para lá, pronto. Segundo, a ausência de líderes. Ausência de líderes. Não se estimula a liderança. E terceiro, é o empreendedorismo. Você não gera riqueza se não tiver empreendedorismo, né? Não faltou empreendedorismo, não gera riquezas. Não tem ação. Não tem ação. Você vê o caso do Haiti.
caso do Haiti é um caso seríssimo. Nós tivemos quantas vezes lá comissões para ajudar. E continua da mesma forma. Um caos. Caos. É um caos. E falando nisso, Jamil. E a ausência de líderes. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Né? O líder, ele está em todas as esferas. Está na família, está na comunidade, na cidade, e aí tem... E nas empresas também. Né? Então, tem em todas as esferas. O líder é o responsável por sustentar tudo isso? O que acontece se for um líder meia boca ali, um líder fraco? O doutor Napoleão Hill, ele pesquisou e ele entendeu que esta competência, a liderança, é responsável por mais de 80% do resultado de todas as situações, de todos os resultados de qualquer instituição, seja ela uma instituição pública, seja ela uma instituição privada, seja ela do terceiro setor, é o líder. Porque é o líder que resolve problemas, é o líder que define o objetivo, é o líder que define a estratégia, é o líder que reúne as pessoas em torno dos macros processos. Então, é a liderança. E se o líder é fraco, esfacela todo o restante, a não ser que surja alguém e retome a posição do líder e pegue o comando. Uma família, se a família é fraca, se o líder é fraco, a família é fraca. Ela se decompõe, ela se destitui. A gente vê que vai para a vulnerabilidade social. Quantas famílias nós vimos assim que se... Perde a referência. Se perde a referência, né? Então, o líder na família é fundamental. Quando você vai para uma empresa, se não tiver um líder, a empresa ela não sobrevive a si mesma, ela morre por si mesma. Precisa de alguém que está no comando. Quem é que manda? Quem é que está no comando? Né? Uhum. Então, isso é fundamental. E numa cidade, num estado, num país... É só nós olharmos, quando um presidente é forte, o país todo se fortalece. Né? Nós tivemos o caso daquela presidenta, ela era tão confusa que o país ficou confuso. Né? Nós estamos agora com um presidente que sabe muito lidar com as situações, mas ele perdeu muito referência. O país está meio à deriva. Já ninguém mais sabe mesmo quem é que manda, se é ele, se é ela, se são os ministros, são as pessoas em voltas. Hoje já não se sabe. A gente vê na imprensa aí dizendo que, né, a pessoa com quem ele convive blindou de tal maneira que ele não tem mais poder de mando. Então, onde não tem uma liderança forte, tem fragilidade em tudo. Teve uma época que falava-se muito em hierarquia horizontal, né? E parece que isso caiu um pouco. Foi justamente por causa disso, porque não se estabelecia uma liderança? Ou existe ainda esse conceito de hierarquia horizontal e mesmo assim ainda tem algum líder ali? Por que a Igreja Católica é a Igreja Católica? Boa pergunta. Ótima Excelente, pergunta. né? Por que a Igreja Católica é a Igreja Católica há 1.700 anos? Desde do ano 311, quando Constantino fundou a Igreja Católica, a Igreja Romana, ela é a mesma. Tem uma estrutura clara. O Papa manda e... Não é isso? Não chega aqui? Com certeza. Porque tem hierarquia, isso aqui hierarquia é governo da ordem. Modelo de negócio. É aqui, ó. Você tem que ter um comando central e depois vem estruturando. O diácono sabe o que fazer na igreja, mas isso foi definido aqui. Então, esta definição aqui precisa ter um comando central. Navio que tem 2 comandantes vai bater nos rochedos. Oh, que lição é essa? Anotou aí, James? Anotou? Aqui anotado é aqui, ó. Jamil, você já sacrificou algo que hoje se arrepende por causa do seu sucesso? Não existe ninguém grande que não sacrificou alguma coisa pelo objetivo.
Não existe essa possibilidade. É um cantor que da década, acho que de 90, 80, 90, chamado Júlio Iglesias. Nossa, minha mãe adorava. Adorava. Júlio Iglesias, ele tinha uma canção que ele dizia: de tanto correr pela vida sem medo, de tanto querer ser em tudo o primeiro, esqueci de viver. Porque... Tem que falar de novo isso, ok? Fala de novo essa vez. Eu não peguei, não captei direito. Vou aproveitar esse momento. Tem que escutar essa música depois também. De tanto querer ser em tudo o primeiro, de tanto correr pela vida sem medo, esqueci de viver. Porque, às vezes, o objetivo ele é tão definido que você tem que colocar aí, mas é um período da sua vida que você tem que colocar e sacrificar. Talvez maior tenha sido a convivência com a família, talvez tenha sido não fazer algumas coisas. Você sacrifica uma parte da existência, porque a vida é um processo de perdas e ganhos. Você tem que perder para ganhar. O pintinho perde a proteção da casca do ovo para ganhar na vida. Você perde a minhoca para ganhar o peixe. Você perde a juventude para ganhar a experiência. É um processo de perdas e ganhos. A vida tem esse custo. Então, houve, sim, sacrifícios. Mas você faria alguma coisa diferente? Assim, quando me pergunto, a primeira vontade de dizer é, não, eu faria tudo igual. Né? A primeira vontade de dizer é essa. Mas se eu disser eu faria tudo igual, eu também viria junto um certo questionamento. Não aprendeu nada de novo para fazer tudo igual, né? Agora, se for para fazer tudo diferente, sabendo, dá para evitar, né? Pegar uma máquina de viajar, né, no tempo. Se eu soubesse... Isso é a vontade de todo mundo. Nossa, se eu soubesse o que eu sei hoje, há 10, 15 anos atrás, nossa, eu tava voando, mais ainda. Ô, Jamil, e continuando nessa pegada aí, existem muitos sonhos a ser realizados por você e, assim, a mensagem que você deixa para o futuro e o legado para outras gerações, seus netos, seus filhos, qual que é a visão do Jamil nesse sentido? Eu já realizei muitos sonhos, mas eu tenho muitos outros sonhos para serem realizados. Porque a vida, quando a gente bate aqui, você já traça outro. Daqui você já traça outro e já traça outro. Porque isso é importante, você ir aumentando o teu tamanho dos teus sonhos. Que isso é que dá o sabor da vida. Então, eu tenho ainda muitos sonhos. Se eu pegar os sonhos profissionais, que estamos aqui num contexto profissional. O meu sonho é fazer a Fundação Napoleão Hill chegar em mais de 800 cidades brasileiras. Eu quero formar 1 milhão de líderes e eleger um presidente da República mastermind, para que ele possa subir aquela rampa do Palácio do Planalto com um plano de governo debaixo do braço e fazer verdadeiramente o Brasil ser o país que ele merece ser. Porque nós somos o país abençoado por Deus e verdadeiramente seremos o farol do século XXI. Mas precisamos de líderes. Então, precisamos de formar líderes. Esse é o meu sonho, formar líderes nos 4 cantos desse país, para um dia, quando dá o comando, o grito de comando, todos se levantarem e falar, eis-me aqui. E a gente marchar resoluto para poder eleger esse presidente. Porque eu acredito nisso. Eu acredito que nós tivemos grandes líderes. Nós tivemos um José Bonifácio, que é, para mim, o maior político brasileiro. Abriu mão de ser presidente da República para poder manter unido o Brasil. Porque se ele tivesse naquele momento feito a independência e ido direto para a República, como foi o caso dos Estados Unidos, o Portugal viria, era um país muito forte, fragmentaria o Brasil inteiro em um monte de republiqueta igual a América do Sul aqui. Então, ele abriu mão, entregou para o príncipe, cuidou do príncipe para tornar-se o Brasil o que é. Esse é um gigante. Depois nós tivemos Getúlio Vargas, que foi um homem que o país deixou de ser agrícola, passou a ser industrial. Depois nós tivemos Juscelino Kubitschek, né, que pegou, o Brasil não é só litoral, o Brasil é muito mais, levou lá para
Então, esses, para mim, são os 3 maiores. Depois disso, não tivemos nenhum grande. Tivemos alguns bons, mas nenhum grande, capaz de ter esta visão. A diferença entre o político e o estadista é que o estadista, ele abre mão do presente em favor do futuro. Olha só. O político, às vezes, em favor do presente dele, ele sacrifica o futuro. Sim. Tá? Então, esse é um sonho que eu tenho e continuo e sei que o Cleiton tem junto esse sonho e continuará. Eu sei que nós temos aí mais de 150 associados que têm esse sonho e continuam vivos e vamos conseguir materializar. Na vida pessoal, eu vou trabalhar até os 90 e cacetada. As pessoas me perguntam, mas aí você não vai curtir a vida? Mas o que é curtir a vida? Não é fazer o que gosta? Curtir a vida não é fazer o que gosta? Com certeza. Então eu estou curtindo a vida doidado. Muito bom. Jamil, e seguindo essa linha aí pessoal aí que a gente está colocando, né? Conta alguma coisa aí, alguma curiosidade da sua vida que poucas pessoas sabem. Rapaz. Quando se passa muito tempo conversando, você começa a se abrir, não é? Isso nós estamos tomando água, hein? A gente deixou para o final essa pergunta. Por isso mesmo, foi tudo feito de forma estratégica. Dos passatempos que eu tenho alguns passatempos. Então, eu li um livro em 1992, chama-se Virando a Própria Mesa, do Ricardo Sandler. E, inspirado no livro, eu fiz uma lista de 100 coisas para fazer antes de morrer. Olha. E venho fazendo muitos isso, né? Então, tem conhecer as 27 capitais brasileiras, eu conheço 25, falta só as 2 lá de cima, ali do Amapá e de Roraima. Essa eu conheço, do Macapá eu conheço. Essa você conhece. Caminhar nos 5 maiores desertos da Terra, conhecer os 5 continentes. Então, eu vou ser paraquedista, eu sou paraquedista, eu sou mergulhador, já mergulhei em vários lugares do planeta, já saltei em vários lugares do Brasil de paraquedas. Dos 5 maiores desertos da Terra, eu já fiquei 12 dias no Atacama, que é um dos grandes desertos do planeta. Eu já caminhei no deserto mais quente do planeta Terra, que é Mojave. Já estive lá. É um inferno na Terra de tão quente que é aquilo lá. Bate quantos graus lá? Ele chega a bater 55 graus, só que a sensação térmica é de 65, né? Porque ele atinge 10 graus. Você pisa no asfalto, que a gente foi numa região que tinha asfalto, depois fizemos uma caminhada, mas você pisa no asfalto de tênis que nós estávamos, é que nem chicletes, pisar chicletes, que nem pisar chicletes. Para pôr uma panela e cozinhar, né? Tem que ter todo um preparo para poder... não, se você jogar um ovo ali, frita, com certeza absoluta. Impressionante. E eu já estive lá, já estive ali no deserto de Saara também, mas aí não aprofundei, né? E caminhei aqui no deserto brasileiro, que é lindíssimo, que é o deserto do Jalapão. Nossa, que lindo. Ali tem o Capim Dourado, né, que você olha assim, parece um mar. Final de tarde, o sol se pondo, aquilo parece um mar de ouro. Uma das cenas mais lindas da minha vida foi aquele final de tarde no Jalapão. É aqui no Brasil, né, que tem o menor rio do planeta. O que define um rio? É a sua nascente até o mar. Né? Ele sai e menos de 1 quilômetro ele cai num local que você pode se mergulhar ali, tu não afunda. Olha isso. E a tese central ali de que ela vai até o mar. Então ele chega no mar. Nossa.
Que legal. As curiosidades, né? Muito bom. Esse é o nosso Brasil. Então, eu sou paraquedista, amo cavalo, gosto de cavalo. E, assim, isso muita gente sabe. Agora, o que pouca gente sabe sobre mim, eu amo briga de galo. Nunca imaginava que eu ia ouvir isso. Agora muita gente vai saber, hein? Briga de galo. Briga de galo. Rapaz de Deus. Qual Acho é a que deve ser a emoção que emoção, te né? faz? Aquela emoção. Eu Só pode. sou capaz de ficar na beira de um tambor vendo briga de galo a noite inteira. Muito bom. Mas essa foi maravilhosa. É. Mas olha, como foi bom, né? Chegar até aqui, maravilhoso. passou a hora, a gente nem viu, Verdade. né? Então, estamos chegando ao final de mais um bate-papo muito inspirador, cheio de aprendizado com os nossos queridos amigos e o nosso querido amigo Jamil Albuquerque. Queremos muito agradecer a você por ter aceitado o nosso convite. É uma honra, em nome da família Estradeiro, da família Giaro e de todos os nossos colaboradores, obter conhecimento e obter essa visão que você tem para o nosso crescimento. Meu querido, foi uma honra enorme ter você aqui com a gente hoje. Para mim foi um prazer enorme e a conversa foi fluindo, uma roda de conversa, né, de velhos amigos. Isso é que é o bom, que é a conversa da estrada, né? Desta longa estrada da vida. Nossa, essa é uma música linda de ouvir. Clássico maravilhoso. Maravilha. Então, se você gostou, quero aproveitar para pedir mais uma vez, já se inscreve no nosso canal para acompanhar esse vídeo e ver os outros que nós já publicamos também e ficar por dentro dos próximos. Vai lá, podcast Geração Raiz. Valeu. Que legal. E como faz para encontrar você, Jamil, nas redes sociais? No Instagram, @Jamil Albuquerque. E no Facebook também, Jamil Albuquerque. Mastermind. Se encontra lá, me encontra. E para encontrar sobre o treinamento, mastermind.com.br, você encontra tudo sobre a nossa fundação e os treinamentos Mastermind. Está no Brasil inteiro, né, Jamil? No Brasil inteiro No você mundo encontra. inteiro. Não é modesto, não. Isso aí. No mundo, em vários países e continentes, né? E aproveita que você está nessa inspiração tão gostosa, faz um convite para o pessoal seguir e assistir o nosso podcast, Jamil. Assista o podcast Geração Raiz, porque foi uma roda de conversa divertidíssima. Nós falamos aqui de negócios, falamos de sucessão, falamos de filosofia, falamos de passatempo e falamos principalmente do que nos move nessa existência. E tudo isso temperado com bom humor, como manda uma boa roda de conversa, que deve ter o tempero do bom humor. Faça conforme o Jamil falou. Siga o Geração Raiz Podcast. Faça seus comentários. Nossa equipe vai estar preparada para responder com todo carinho as sugestões que vocês nos derem. E é isso aí, como o Jamil falou. Nós somos Geração Raiz. Histórias que atravessam o tempo de geração para gerações.